Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a quinta-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 ao 14, que diz assim: Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tirastes da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é o povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera sobre o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Amados irmãos e irmãs, esse relato aqui aparece justamente após o momento em que Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos. As 2 tábuas de pedra. Moisés havia subido até o monte para receber diretamente das mãos de Deus os 10 mandamentos. E ainda, enquanto ele ainda está lá, o povo se irrita com a demora em que Moisés está lá. E aí, por esse motivo, eles criam falsos deuses. Olha que interessante. A criação de falsos deuses vem diante de uma realidade em que o homem não sabe esperar o tempo de Deus. Em que o homem não sabe esperar a vontade de Deus e que tem pressa. Na verdade, o homem quer ser mais Deus do que o próprio Deus, né? Porque Deus tem o seu tempo para fazer aquilo que ele deseja. E a gente tem pressa, a gente quer apressar Deus, a gente não quer aguardar em Deus, não queremos ter esperança. A origem do mal está quando nós, na verdade, não queremos confiar que Deus tem um controle. Que eu não quero deixar com que Deus tome as rédeas da situação, em que eu é que quero comandar. E aí está o grande equívoco. E aí é interessante perceber que enquanto Moisés está lá, que Deus fala isso a ele, Moisés começa a interceder. Né? Moisés começa, por exemplo, a lembrar: Senhor, não permita que isso aconteça, né? Não permita, eu te peço. E ele começa a relembrar um pouquinho da realidade do que Deus prometeu. Lembra-se, Senhor, das suas promessas. Isso é claro que é um recurso didático, tá bom? Do Escritor Sagrado. Meio que para dizer o seguinte: Deus, ele não esquece daquilo que ele promete. E não esquecendo daquilo que ele promete, embora o homem peque, Deus, de fato, nos perdoa. Porque ele prometeu, estaria conosco. Porque ele prometeu que nos ama. Ele prometeu, como apareceu na primeira leitura de ontem, que mesmo que a mãe esqueça do seu filho, Deus não vai esquecer. Então, amados irmãos e irmãs, Deus, ele não se confunde diante das suas promessas. Ele promete, mas depois ele automaticamente cumpre aquilo que ele prometeu. E aí eu quero fazer essa reflexão à luz do sacramento da penitência, né? O sacramento da reconciliação, da confissão. Nós muitas vezes achamos que Deus não vai nos perdoar. A gente se acha indigno de buscar o sacramento. Ora, Deus disse que nos amaria, que jamais nos abandonaria, que jamais nos esqueceria. O nosso pecado pode ser grande como for. O nosso pecado pode ser a pior coisa que existe. Mas Deus jamais esquece do amor que sente por nós. Não é o nosso pecado, não é o nosso não a Deus, não é a nossa distância que vai fazer com que Deus se esqueça de suas promessas. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho desta quinta. Até lá!